Um teste é composto por 15 afirmações. Para cada uma delas, deve-se assinalar na folha de respostas uma das letras V ou F, caso a afirmação seja, respectivamente, verdadeira ou falsa. A fim de se obter pelo menos 80% de acertos, qual o número de maneiras diferentes de se marcar a folha de respostas? Bem, a primeira observação é que acertar pelo menos 80% das afirmações significa, em outras palavras, acertar pelo menos 12, uma vez que, vamos escrever, 80% de 15 é igual a 12. Então, quando o enunciado nos questiona sobre o número mínimo de acertos correspondente a 80% das questões, ele está dizendo que para se acertar pelo menos 12 das 15 questões. Bom, mas como esse é um número mínimo, então pode-se acertar 12 ou mais, ou seja, 12 ou 13 ou 14 ou mesmo todas as 15 questões. Bem, o que significa acertar exatamente 12 questões em relação à distribuição? Ou seja, o que significa uma prova com 12 acertos ser diferente de outra prova com também 12 acertos? A diferença vai se dar, quando o número de acertos for o mesmo, no conjunto das 12 questões que foram acertadas. Por exemplo, acertar as primeiras 12 das 15, acertar as primeiras 12 questões dessa prova, é uma maneira diferente de acertar as 12 últimas questões dessa mesma prova. Apesar de ambos terem a mesma quantidade de acertos, a maneira com qual se responde à prova, acertando as 12 primeiras, é diferente de quando se acerta as 12 últimas. Então, como o enunciado nos questiona sobre o número de maneiras diferentes de se marcar a folha de respostas, considerando, vamos colocar no primeiro caso, as provas com 12 acertos, vou fazer aqui, inclusive, uma espécie de tabela para representar essas diferenças. Então, eu vou colocar aqui, na primeira coluna, a quantidade de acertos. E depois, na segunda coluna, as possibilidades de se marcar essa prova, considerando esse número de acertos. Então, começando, por exemplo, com 12 acertos, de quantas maneiras nós podemos obter uma prova exatamente com 12 acertos? Ora, como já foi discutido, uma caracterização de 12 acertos passa exclusivamente pelo conjunto das 12 questões que foram acertadas, sejam as 12 primeiras, as 12 últimas ou 12 embaralhadas. Então, como são 15 as questões dessa prova, o número de maneiras de se escolherem 12 dessas 15 é dado simplesmente por 15, escolhe 12. Então, esse é o número de maneiras de se marcarem, de marcar essa prova com 12 acertos. Então, da mesma forma, estabelecendo agora para as demais quantidades, então colocando aqui, com 13 acertos, quantos conjuntos diferentes de provas é possível obter com 13 acertos? Isso passa pelo número de maneiras de se escolherem 13 das 15, ou seja, 15 escolhe 13. E aí, da mesma forma, então, nós temos provas com 14 acertos. Então, com 14 acertos, o número de possibilidades, 15 escolhe 14. E, finalmente, o número de provas com 15 acertos, que aí, evidentemente, só tem uma maneira de fazê-lo, que é acertando todas, é 15 escolhe 15. Em que 15 escolhe 15, evidentemente, nós temos uma única maneira. E aí, o número de maneiras total de se marcar essa prova com pelo menos 12 acertos seria a soma, então, de todas essas possibilidades listadas na segunda coluna. Então, vamos aos cálculos. 15 escolhe 12 representa, por combinações complementares, vamos colocar aqui, o mesmo que 15 escolhe 3. E aí, fazendo o cálculo, efetuando esse cálculo, nós vamos ter 15 vezes 14 vezes 13, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Então, simplificando, 15 com 3, 5, 2 com 14, 7,
5 vezes 7 vezes 13, 455 maneiras diferentes de se acertar em 12 das 15 questões. Passando agora por 15 escolhe 13, que é o número de maneiras de se acertar em 13 das 15 questões dessa prova, 15 escolhe 13 é equivalente a 15 escolhe 2, pelas combinações complementares. Porque, evidentemente, nós podemos pensar, em vez de calcularmos o número de maneiras de se acertar em 13, é equivalente ao número de maneiras de errar 2 dessas questões da prova. Então, escolhendo 2 das 15, 15 escolhe 2. E aí, pelo cálculo, efetuando aqui o cálculo, nós vamos ter 15 vezes 14, dividido por 2 fatorial, que é 2. E aí, cancelando 2 com 14, que é 7, 15 vezes 7, há 105 maneiras diferentes de acertar em 13 dessas 15 questões. 15 escolhe 14, continuando o cálculo, é equivalente a 15 escolhe 1, que acertar 14 é a mesma coisa, equivalente a errar uma. Então, o número de maneiras de escolher essa uma única questão que foi errada na prova, 15 escolhe 1 é igual a 15. E aí, o resultado final representa para nós a soma, então, de todas essas possibilidades. Então, fazendo aqui a soma, nós vamos ter 455 mais 105 mais 15 mais 1, ou seja, resultando em 576 maneiras diferentes de se marcar a folha de respostas com pelo menos 80% de acertos. Então, a resposta certa, opção B.